Eu quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 28, um texto conhecido da palavra, mas que eu gostaria de usar como uma reflexão para essa manhã. Mateus, capítulo 16, dos versos 24 ao verso 28. Dos versos 24 a 28. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra? Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome pelo privilégio, ó Deus, de participar de momentos preciosos como este, momento em que teu povo se reúne para te adorar, em que seu povo se reúne para celebrar, ó Deus, em que celebramos especialmente, ó Deus, esse passo ministerial na vida do Rafael. Ó Deus, que a tua presença se manifeste neste lugar, continue agindo no nosso meio, que o Senhor continue falando aos nossos corações e ministrando aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Rafael, nos tempos de Jesus na Galileia, principalmente os meninos, na realidade era algo exclusivo dos meninos, eles iniciavam aos seus 6 anos o estudo da Torá. Com 6 anos eles começavam um processo de estudo. E quando eles chegavam aos 10 anos, eles completavam o primeiro estágio desse processo de estudos. Eles completavam a escola primária. E é interessante porque aos 10 anos eles já tinham a Torá decorada, os livros da lei, o Pentateuco. Já estava decorado, já estava na mente, já estava nos lábios dessas crianças. E apenas os alunos que se destacavam, eles seguiam para a escola secundária. Então eles mergulhavam no resgate e no restante das Escrituras. E também na tradição dos rabinos. E eles continuavam, então, esse processo de estudo. E aos 14 e 15 anos, eles já estavam também com o restante daquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, já nos seus lábios e nos seus corações. Aos 14 ou 15 anos, aqueles que se destacavam, já sabiam de cor as Escrituras. Eles sabiam os livros históricos, os livros de sabedoria, os livros dos profetas. E com essa idade, aqueles que ainda se destacavam, eles iniciavam então os estudos na tradição oral, aquilo que era conhecido como sabedoria dos rabinos. Então, aquilo que havia como uma tradição oral passado dos antigos, então eles começavam a ensinar esses adolescentes. E aí, aos 14, 15 anos, somente os melhores entre os melhores, que estavam estudando e se destacavam em todo esse processo, eram colocados geralmente aos pés de um rabino muito famoso. Um rabino que tivesse um status diante dos judeus. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês
e lembrar ao coração, e reforçar ao coração do Rafael essa palavra e esse conceito expresso por Jesus nesse texto do discipulado. Primeiro porque esses garotos judeus passavam por esse processo e eles tinham um nome. Eles eram os talmidins. Eles eram os discípulos. Eles eram aqueles que foram preparados para serem discípulos. E é interessante porque o propósito desse discipulado não era meramente saber aquilo que o seu discípulo, ou discipulador, que o seu discipulador conhecia. Não era apenas de obter conhecimento, mas o propósito desse processo era que o talmidim ele vivesse exatamente como o seu discipulador. É que ele fosse como aquele que gastou tempo ensinando. Então, esse processo do discipulado, ele é muito importante. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, Rafael, justamente porque eu creio que o ministério pastoral é algo fundamental, é algo abençoador, é algo que já está no seu coração. Mas eu gostaria de reforçar nessa manhã que é importante exercer esse ministério para o qual Deus o chamou, mas ao mesmo tempo é necessário você continuar se colocando diante do Senhor como um discípulo. Nós não podemos perder essa visão. Nenhum pastor deixa de ser discípulo. Nós somos discípulos do Mestre Senhor Jesus. Nós precisamos que alguém caminhe conosco nessa caminhada, para que o nosso ministério seja um ministério profícuo, para que seja um ministério frutífero, para que seja um ministério abençoado. Então eu gostaria de utilizar esse texto como base dessa reflexão nessa manhã. E é interessante porque quando nós olhamos para a história desses garotos, desses adolescentes, então, que tinham o seu mestre, nós vamos perceber que nessa caminhada, quem tinha o direito de se tornar um ouvinte de grandes rabis, de grandes mestres, eram apenas aqueles que se destacavam. Mas, de repente, entra em cena Jesus. E Jesus, ele vem com uma nova proposta. Porque se antes fazia parte dessa possibilidade de ensino, apenas aqueles que se destacavam, aqueles que inclusive faziam parte da alta classe de Israel. De repente você tem Jesus com uma proposta de discipulado completamente diferente. Jesus ele não se importava com o padrão, Jesus não se importava com o histórico. Jesus ele via alguma coisa que esses rabinos não viam. Porque a palavra de Deus nos lembra lá em Samuel que Deus não vê como vê o homem. O homem ele consegue detectar e o que chama a atenção do ser humano é a aparência. Mas Deus ele vê o coração. E Jesus ele tinha essa característica para chamar alguém para ser o seu discípulo. Jesus olhava o coração. Jesus não se importava se era parte da elite ou não. E é interessante porque os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Pessoas que, caracterizadas como iletradas, não sabiam ler, não sabiam escrever. E são essas pessoas que Jesus chama para o discipulado. São essas pessoas que Jesus chama para a caminhada. E esse chamado de Jesus é uma afronta ao chamado dos rabis. E algumas pessoas, no decorrer dessa caminhada, começam a chamar Jesus de mestre. Rafael, você foi chamado por Deus para o ministério pastoral. Mas você foi chamado por Cristo Jesus para ser um discípulo, acima de todas as coisas. Nós temos vários ministérios, há irmãos aqui que exercem os variados tipos de ministério. Mas antes de tudo você foi chamado para ser um discípulo. E quem não for um bom discípulo, não será um bom executor do seu ministério.
Você pode ser organizado, você pode fazer tudo direitinho. Mas se você não for um discípulo de Jesus, o seu ministério não vai frutificar os frutos do Espírito. E eu gostaria de falar hoje, Rafa, sobre as exigências que o discipulado traz. Nós precisamos olhar para esse texto como um desafio permanente, um desafio pessoal, mas um desafio também ministerial. E o texto da grande comissão traz o grande propósito do discípulo, o de fazer novos discípulos. Então você não foi chamado apenas para pastorear. E eu tenho uma dificuldade muito grande com aquela fala de que o pastor apenas pastoreia e quem produz ovelhas são as ovelhas. O pastor, ele pastoreia e o pastor também faz discípulos. O pastor, ele pastoreia, mas o pastor também evangeliza. Porque ele vive no mesmo mundo. Porque ele caminha pelos mesmos caminhos. Porque ele compra o pão na mesma padaria. Porque ele vai também no supermercado. Porque isso não é uma exclusividade dos membros da igreja. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós fomos chamados para acompanhar pessoas. Nós fomos chamados para caminhar com as pessoas. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. E essa é a exigência que o discipulado nos faz. E nós precisamos entender as exigências. E segundo as palavras que foram lidas, eu gostaria de compartilhar algumas exigências, Rafael. E a primeira exigência do discipulado é a morte. É aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outras palavras, morra para si mesmo. Sêneca, em determinado momento, não com essa mesma mentalidade que nós temos, mas ele mesmo entendeu, deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te admires, durante toda a vida, deve-se aprender a morrer. É preciso morrer para resistirmos esse orgulho que fala muito alto dentro dos nossos corações, que nega o senhorio de Jesus. Ou nós negamos ao nosso orgulho, ou o nosso orgulho vai nos destruir. Ou nós fazemos com que esse orgulho que bate em nosso coração morra de vez, ou esse orgulho vai acabar com o nosso coração. Quando nós olhamos para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando o orgulho falou alto ao seu coração, quando ele não deixou aquele orgulho dele na cova, esse orgulho renasceu e quase acabou com a vida dele. Aliás, trouxe péssimas consequências para a vida dele e para a família dele. Porque um dia ele olhou para uma mulher e ele achou que ele tinha o direito sobre aquela mulher. Orgulho. Pecado de Adão, pecado de Eva, não é desobediência. A desobediência é apenas a consequência do pecado anterior. Porque Eva, ela peca quando a serpente diz, olha Eva, se você comer desse fruto, você será como Deus. Fala, então é isso. Então aí eu quero comer, porque eu quero ser Deus. Eu quero ser como Ele. É esse desejo, esse intento, esse orgulho, essa vaidade que está enraizada nos nossos corações que precisa morrer. É esse velho homem que precisa morrer e permanecer na cova. O desafio do Evangelho para nós não é que nós temos que nos converter. O desafio do Evangelho é que nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. O convite de Cristo é o convite da morte. Pois quem quiser viver a vida precisa perdê-la. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, Rafael, em todo tempo, viva para Deus. Viva para Ele. Coloque em ordem a sua casa, o seu ministério. Execute o seu ministério com prazer. Viva com as pessoas, caminhe com as pessoas. Não viva um ministério solitário. Você tem uma igreja para caminhar com você. Você tem irmãos, você tem pessoas, você tem um conselho. Caminhe com eles. Abra o seu coração. Deixe-se abençoar e abençoe. Não viva um ministério solitário. Reconheça quem você é.
Uma vez eu estava numa reunião de pastores, havia pastores de várias igrejas, eu me lembro um comentário que aquilo me chamou muito a atenção. Um dos pastores falou assim: a igreja acha que a gente é super-herói. Eles não aceitam que a gente tenha falhas. E eu fiquei pensando um pouco sobre essa palavra, e algumas pessoas começaram a concordar. E aí eu comecei a lembrar das pregações que nós fazíamos e ouvíamos. E eu virei para um deles e eu falei: eu acho que a culpa é nossa. Eu acho que a culpa é dos próprios pastores. Porque é muito comum um pastor subir no púlpito e falar dos momentos de fé que ele teve, das vitórias que ele alcançou, dos êxitos que ele conquistou. Mas é difícil você ver um pastor subir no púlpito e falar dos erros que ele cometeu, das dificuldades que ele tem, dos medos que ele sente. Porque a gente se engana, e às vezes a gente tenta enganar os outros, de forma involuntária. Mas a gente gosta de falar como se apenas os nossos momentos de fé e de vitória fossem edificar a vida do outro. E é muito claro que quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, e nós precisamos expressar isso, que nós erramos o tempo todo. Nós erramos com a nossa família. Nós falamos às vezes o que não devemos. Nós ensinamos às vezes e temos algumas dúvidas. Mas a gente não tem coragem de falar essas coisas. A gente fala das vitórias. Então, Rafael, morra para você mesmo e reconheça quem você é. Não seja triunfalista. Como um determinado pastor pregava a teologia da prosperidade, uma teologia triunfalista. E em determinado momento, ele dizia para a igreja que as pessoas que estavam doentes é porque estavam em pecado. Até o dia que ele ficou doente. E ele foi internado no hospital e ele se internou com outro nome, para que ninguém soubesse que ele tinha sido internado. Para que ninguém soubesse que ele estava doente. Porque as pessoas diriam: ele está em pecado. Em nome de Jesus, Rafael. Continue sendo autêntico. Continue sendo você. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olhe para Deus. Olhe para Deus em todo momento. Morra para si mesmo. Em segundo lugar, o discipulado, ele exige sacrifício, Rafael. Você precisa ser um discípulo e o discipulado exige sacrifício. Precisamos sacrificar o nosso tempo. Nós precisamos também nos preparar cada vez melhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e testemunhar aqui diante da igreja que eu tenho visto o seu crescimento. A igreja de Marília foi muito abençoada o dia que você foi pregar lá. Mas eu fico olhando para essas crianças, para esses jovens, que aos 10 anos já tinham a Torá decorada, e depois decoravam o restante do livro da lei, e também dos livros proféticos, dos livros poéticos, dos livros históricos. E gastavam tempo. Perdiam muito da sua vida para fazer isso. Perdiam tempos de lazer. Mas conheciam a Bíblia profundamente. Jesus foi um desses que conheceu todo o Antigo Testamento com muita propriedade e falava com muita propriedade. Até porque ele era o cumprimento das Escrituras. Mas alguém que conhecia, alguém que gastava tempo, alguém que tinha prazer na palavra. E uma das coisas que
não se pode perder no ministério pastoral é o prazer pela palavra de Deus. A possibilidade de sentar, de ler, de reler, de decorar versos. Nós vivemos um tempo da igreja que os nossos adolescentes já não têm decorado a palavra. Enquanto os muçulmanos, a criança muçulmana, aos 10 anos já sabe quase que toda a Torá, desculpa, a Torá não, o Alcorão, eles já sabem quase que todo o Alcorão de cor. Os nossos adolescentes hoje não sabem nem o Salmo 23 de cor. E nós precisamos retomar essa paixão pela palavra. Nós precisamos retomar até mesmo algo que para mim é muito complicado, mas esse estudo em casa. O culto caseiro. Meu pai fazia culto caseiro com a gente 6 horas da manhã. A gente acordava às 5h30. A gente morava aqui em São Paulo, lá no Parque Continental. A gente estudava lá em Osasco, mas era um caminho chato. Então ele acordava a gente às 5h30 da manhã. A gente tomava café. Aí umas 6 e pouquinho ele sentava a gente no sofá. Pensa 3 adolescentes emburrados. Sentados no sofá. O pai tinha um livrinho chamado Horinhas com Deus. E ele ficava lendo esse livrinho, e lia os versos, e explicava a Bíblia para a gente. E a gente ficava ali, meu Deus, eu quero dormir. Mas o tempo foi passando, e eu costumo dizer que o maior legado do meu pai foi as brigas que a gente teve para que a gente fosse na igreja. Ele brigava com a gente. Mas a gente tinha que ir. A gente ia na igreja. A gente tinha que ler a palavra. Ele tinha que estudar com a gente a Bíblia. E orava. Me lembro um momento, uma vez que eu acordei, no meio da noite, tinha uns 10 para 11 anos. Meu pai ajoelhado no pé da minha cama orando. Não tem como não seguir a Cristo. Não tem como não amar esse Deus com um discipulador desse. Se sacrifique, Rafael. Se sacrifique para servir ao Senhor. Se sacrifique para que a sua família seja bem assistida. Que a sua esposa seja a sua companheira. Que quando vierem os filhos, que eles se sintam amados e abençoados por Deus, pela família que tem, porque não é apenas um pastor da igreja, é um discipulador dentro de casa. Terceiro lugar, o discipulado exige foco. É interessante porque o que Jesus vai dizer aqui, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queria dizer uma coisa, Rafael, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos caminhando atrás de Jesus. Nós vamos para onde Ele for. Há um provérbio moçambicano que ele diz, não se assinala o caminho apontando-o com o dedo, mas sim caminhando à frente. E é isso que Jesus faz, Ele caminha à nossa frente, Ele nos mostra o caminho. Jesus, Ele nos chama, mas Ele nos chama para segui-lo. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos aonde nós devemos ir. Nós vamos segui-lo, Ele é o nosso mestre, e o mestre é aquele que deixa as suas pegadas para que possamos caminhar por onde Ele andou. E tudo que nós precisamos é da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que o Espírito Santo nos guie. Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador nos dá a direção clara dos caminhos do Senhor. Portanto, Rafael, busque a cada dia a orientação do Espírito para o seu ministério. Nós temos muitas razões, nós temos muitas lógicas para executar o ministério. Mas o melhor caminho é o caminho do Espírito. Eu me lembro, quando meu pai foi chamado para falar no aniversário de 15 anos de uma prima minha.
Uma prima minha estava completando 15 anos, chamou todas as vizinhas. E aí, meu pai, eu lembro de, quando nós estávamos para sair de casa, ele estava orando, pedindo para que Deus desse uma palavra para ele. E aí, quando nós chegamos no aniversário, meu pai pediram para ele dar uma palavra antes de cantar o parabéns. Aniversário de 15 anos, uma menina linda, jovem. E ele começou então a falar sobre aborto. Ele leu um texto e começou de repente a falar sobre aborto. E falava de aborto, que Deus é contra o aborto, que não é bom fazer aborto. A minha prima foi se encolhendo. As minhas tias queriam matar meu pai. É chamado para falar no aniversário de 15 anos, vai falar sobre aborto. E ele impregnou nesse assunto, não parava de falar sobre esse assunto. E eu sei que ele acabou com aquele momento. Aquele momento virou um mal-estar, um negócio, ora logo, né? Aí ele terminou, orou. E no dia e voltou para casa, a minha tia ficou brava, aquele negócio todo. Aí no dia seguinte minha tia liga. A vizinha, a menina que morava na casa do lado, tinha 15 anos também. Ela ia naquele dia cometer um aborto. Estava marcado. E por causa daquela palavra, aquela menina mudou de ideia. O nosso ministério não é guiado pela nossa lógica, o nosso ministério ele é guiado pelo Espírito. É o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos traz, é o Espírito que nos move. E nós precisamos falar aquilo que está no coração de Deus e não nos preocupar com aquilo que está no nosso coração. Olhe para Cristo. Um dos textos que eu gosto muito é quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixe as coisas que para trás ficam e avance para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a cruz. O nosso alvo é a obediência a Deus. É ser um discípulo e fazer discípulos. Rafael, que Deus abençoe a sua caminhada. Que Deus abençoe o seu ministério. Que você seja um discípulo fiel em todos os momentos. Que nós sejamos discípulos fiéis em todos os momentos. Que o nosso alvo seja Cristo. Que a gente aprenda a se submeter a pessoas, a ouvir pessoas, a caminhar com pessoas e nos preparar para ensinar outras pessoas. Nós precisamos ser talmidins e nós precisamos ser preparados para um dia sermos mestres também, discipular pessoas, ensinar sobre esses caminhos maravilhosos, ensinar sobre a palavra de Deus. Portanto, que Deus faça assim na sua vida, que você seja um talmidim, você seja um discípulo bem preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que você seja também um discipulador abençoado, que ensina os caminhos do Senhor para aqueles que estão se achegando à fé. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo.